Então, nós todos nos conhecemos, acho que 80% ou mais é membro da comunidade, então não precisa dizer que meu nome é Gabriel, enfim, essa coisa toda, né? Eu queria começar esse momento partilhando com vocês, queria colocar na nossa intenção, na verdade, queria partilhar aquilo que eu escutei de Larissa. Vocês devem saber que Larissa, há pouco tempo, há menos de uma semana, perdeu o pai dela, né? De modo repentino. Nós acompanhamos tudo, né? Assim, ele teve um infarto e a gente começou todo o processo de acompanhar a situação e depois ele teve um outro. Eu fui a última pessoa a estar com ele entrando na UTI. E eu queria partilhar com vocês uma coisa que eu escutei de Larissa no exato momento em que ela soube que o pai dela tinha morrido, né? O médico, eu estava na frente da UTI esperando notícia, ele me chamou e disse que eu queria conversar com sua esposa e com a mãe dela. E aí eu fui procurar Larissa e, meu Deus, é melhor eu voltar. Aí eu disse, doutor, o que o senhor vai me dizer? Talvez seja melhor que eu e Larissa saibamos primeiro, né? Aí ele disse, então já entendi o que é. E aí fui encontrar a Larissa, voltei com ela, e o médico contou tudo o que tinha acontecido, mais de 40 minutos reanimando o pai dela, essa coisa toda. E depois que ele contou tudo o que foi feito, Larissa disse, doutor, eu não entendi nada que o senhor disse. O senhor pode repetir? E aí ele repetiu tudo. E logo depois que ele concluiu, ela disse, Gabriel, eu agora preciso ligar para minha mãe, para dizer a ela, minha irmã, eu preciso ver com meus familiares no Ceará. E eu disse, Lari, você está entendendo o que aconteceu? Você está entendendo que Jesus crucificado está se apresentando a mim e a você e que Ele está lhe pedindo um abraço agora? Você está entendendo que o homem que nós seguimos está se apresentando a você agora? E aí ela foi caindo a ficha, entendendo, e aí ela me disse, o meu pai morreu, não foi? Eu disse, isso. Aí ela disse, ela fechou o olho, vocês conhecem Larissa, ela, quando chora, chora bonito. Ela disse, Jesus, eu queria te oferecer esse sacrifício para que o Éden tivesse muitos frutos. Eu estou compartilhando isso com vocês para vocês saberem que na nossa experiência, aquilo que disse São Paulo é verdade. Não há redenção sem derramamento de sangue. Todos os Édens, alguém precisa pagar o preço. Todos os Édens. Todos os Édens sempre alguma coisa acontece. E dessa vez, Larissa está pagando esse preço. Mas eu queria dizer isso para que nós todos entendêssemos que nós podemos receber frutos agora, se nós correspondermos na nossa presença àquilo que Larissa precisou sacrificar lá. Então, eu queria começar esse momento não para falar da morte do pai de Larissa, mas para falar da semente do que nós podemos experimentar agora, se eu e vocês vivermos de verdade aquilo que nós pactuamos ontem, de Deus para Deus. Eu falo como se fosse Jesus, vocês me escutam como se fosse Jesus. Muito bem, vamos fazer isso então. Todos vocês sabem, a noite do novo Éden, sempre, nós fazemos uma coisa. Nós meditamos o tema daquele Éden a partir da vivência do sonho. Escute, eu sei que algumas pessoas que estão aqui não são da comunidade. Na noite do sábado, todos são viventes. Todos nós somos viventes. Todos nós, a partir de agora, vivemos o sonho. Todos nós estamos na mesma escola. Todos. Por quê? Porque eu quero conversar com quem está há 18 anos na comunidade e com quem chegou hoje do mesmo jeito. Porque Jesus diz no Evangelho, em uma das parábolas, ele chama o trabalhador da primeira hora, ele chama o trabalhador da última hora e ele dá a mesma moeda a todos. Então, todos nós agora, todos, independentemente de estarmos ou não na comunidade, nós todos agora somos viventes, nós todos estamos vivendo a mesma experiência. Aquilo que eu desejo meditar com vocês são duas coisas.
O tema do nosso encontro, eu queria assim pedir sobretudo àqueles que estão na comunidade há 18 anos, há 17 anos, 15 anos, eu vou partilhar com vocês um aspecto novo do carisma da comunidade, uma coisa que eu mesmo aprendido. Eu mesmo tenho aprendido uma coisa totalmente diferente sobre o carisma da comunidade, sobre o sonho. Nós vamos então meditar sobre aquilo que Jesus diz no nosso Evangelho. Jesus diz: eu conheço os que eu escolhi. Eu conheço os que eu escolhi. Vejam, nós vamos começar essa colocação, essa meditação juntos, meditando justamente sobre aquilo que é o tema do Éden. Jesus diz 2 verbos: conhecer e escolher. Jesus diz: eu conheço, eu escolhi vocês. Atenção, viventes, todos nós somos viventes agora, tá? Lembrem sempre de uma coisa: esse Evangelho está escrito há 2000 anos. Não há notícia na história da igreja de uma comunidade, de um grupo, de uma congregação que tenha se sentido particularmente chamada a viver esse aspecto do Evangelho. É muito importante que nós todos que estamos aqui tenhamos consciência de que há 2000 anos Deus está gestando um grupo de pessoas para escutar essa frase dele. Porque vocês lembram, Jesus lava os pés dos discípulos e ele diz: vocês devem fazer uns pelos outros aquilo que eu fiz por vocês. Mas Jesus não termina aí. Ele diz: eu não digo isso para todos. Eu conheço os que eu escolhi. Vejam, Jesus não fala do lava-pés particularmente para toda a igreja. É claro que é para toda a igreja, mas ele escolheu um grupo específico para viver o lava-pés. Somos nós. Somos nós, eu e vocês. Jesus, então, depois de lavar os pés dos discípulos, ele diz: eu não fiz isso, eu não falo isso para todos, eu conheço os que eu escolhi. No Evangelho de João, lembrem, no Evangelho de João, tudo aquilo que João diz, ele quer dizer mais do que aquilo que ele disse, não é verdade? Estão lembrados, no final do capítulo 13, João diz: era noite. Lembram? Judas sai e João diz: era noite. Ali não é simplesmente era noite, segundo Cronos. Não era simplesmente noite porque o céu estava escuro. Era noite interiormente naquelas pessoas. Então, tudo aquilo que João diz, ele diz mais do que o que ele diz. Por que é então que Jesus diz: eu conheço os que eu escolhi? Eu conheço os que eu escolhi. Vejam, a primeira coisa, conhecer. Eu preciso que eu e vocês entendamos definitivamente o fato de que Deus, Jesus, me conhece, nos conhece. Certamente nós somos a geração mais anônima que já existiu nessa terra. Vejam como nós somos nas redes sociais, por exemplo. Nós nos sentimos tão anônimos que a gente vive mendigando atenção nas redes sociais, não é isso? A gente publica uma coisa e a gente volta para ver nos stories se alguém visualizou, se alguém comentou, se alguém curtiu. O que é isso? É um grupo de pessoas. Nós somos a geração que mendiga reconhecimento. Nós somos a geração que se sente anônima, que não tem rosto. A impressão que muitos de nós que estamos aqui temos é que não tem ninguém por nós. Nós somos uma geração que busca a todo custo reconhecimento. É justamente a essa geração que Jesus diz: eu conheço você. Você não é anônimo para mim. Você não é mais um para mim. Eu conheço você. Mas conhecer na boca de Jesus, no Evangelho de João, não é conhecer de fora, é ter intimidade dentro. Escutem, pelo amor de Deus, Jesus conhece a mim e a você por dentro. Jesus criou, Deus criou a mim e a vocês. Ele nos conhece por dentro. Portanto, aquilo que você é, Deus conhece. As suas limitações, as suas virtudes e os seus pecados, as suas alegrias e as suas tristezas, os seus anseios e as suas angústias. Deus conhece você. Jesus diz: eu conheço
vocês. Escute, nós não precisamos mendigar atenção e reconhecimento de nada ou ninguém. Jesus diz: eu conheço você. Lembra do que Jesus disse a Natanael? Eu te vi. Veja, Jesus diz: eu te vi. Jesus olha para mim, ele me conhece por dentro. Tanto é que o Salmo vai dizer isso: tu me sondas e me conheces. Mesmo que eu suba ou eu desça no vale, tu me conheces, tu estás lá comigo, eu te conheço. Mas Jesus não diz simplesmente eu te conheço. Jesus diz: eu te escolhi, eu conheço os que eu escolhi. Só que a questão é a seguinte: escute, vivente, escute, porque isso é sério. Quando nós escolhemos uma coisa, nós não escolhemos essa coisa para ficar nessa coisa. Veja, um dia, por exemplo, eu escolhi fazer jornalismo. Eu não escolhi fazer jornalismo para ficar 4, 5, 10, 20, 30, 50 anos na faculdade. Não, eu escolhi fazer jornalismo para ser jornalista, para fazer alguma coisa. Escute o que eu vou dizer. Toda escolha pressupõe ser algo e fazer algo. Pense, por exemplo, numa eleição. O que é uma eleição? Uma eleição municipal, uma eleição estadual, uma eleição presidencial. O que é? Uma eleição é um processo de escolha. A gente escolhe Marini, digamos, para ele ser o prefeito, para fazer uma coisa, para governar uma cidade, não é isso? Toda escolha pressupõe ser algo, fazer algo. Por isso, quando Jesus diz: eu conheço você, eu escolhi você, ele está dizendo: conhecendo você, eu escolhi você para ser algo, eu escolhi você para fazer algo. Por isso é que nenhum cristão pode sentir que a própria vida não tem propósito. Pode não ter ainda encontrado o seu propósito, mas não pode dizer que não tem um propósito. Porque Jesus disse: eu escolhi você. A pergunta que então eu queria que nós fizéssemos logo agora no começo é a seguinte: primeiro, eu estou no momento da minha vida em que eu reconheço que Ele me conhece. Eu tenho vivido a minha vida reconhecendo que Ele me conhece. Eu não sou um anônimo. Eu não sou um perfil nas redes sociais. Eu não dependo do coraçãozinho de seu ninguém nas redes sociais. Eu reconheço aquele que me conhece. E a segunda coisa, eu tenho sido coerente com o propósito de Deus na minha vida. Escute, vivente, sobretudo eu e os mais velhos, que estamos há muito tempo na comunidade, pouco a pouco a gente pode ir esquecendo o propósito das nossas vidas. Porque atenção para o que eu vou dizer agora, e eu espero que você abra o juízo para entender. As eleições de Deus são irrevogáveis. A eleição de Deus é irrevogável. Uma vez escolhido por Deus, Deus nunca mais vai deixar dele escolher. A pergunta é se você tem reconhecido que um dia você foi eleito por Deus, um dia você foi olhado por Deus, como essa mulher. Como nós estamos vendo desde ontem à noite, essa mulher disse: eu sou bem-aventurada porque Ele olhou para mim. Doravante as gerações vão me chamar bendita, bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Veja, Nossa Senhora viveu na constante consciência da eleição que Deus havia feito. Vocês já imaginaram 30 anos da vida de Nossa Senhora, olhando para o lado e vendo Jesus, o Filho de Deus, cortando madeira e fazendo cadeira? Quantas vezes Nossa Senhora deve ter pensado: será que Deus esqueceu? Não é verdade, minha gente? Vocês já imaginaram quantas vezes Nossa Senhora deve ter olhado e deve ter visto João Batista, Jesus e os priminhos?
Já imaginaram o que significa Nossa Senhora ter visto Jesus como Josué, Francisco, um menino velho, com todo respeito aos pais, viu? São lindos os filhos de vocês. Mas é um menino igual a todo mundo. Eu sei que para a mãe, não, o meu é diferente de todos os outros. Não, é tudo igual. É tudo igual. Jesus era só um pirraia correndo. Feito Josué, Francisco, Maria Cecília. Quantas vezes Nossa Senhora deve ter visto Jesus? Quantas vezes Nossa Senhora deve ter trocado a fralda de Jesus e deve ter pensado, meu Deus, será que ele esqueceu? Veja, Nossa Senhora precisou viver a vida inteira na consciência da eleição de Deus. Porque Deus, escute o que eu estou lhe dizendo. Tendo Deus olhado para você, Ele escolhido para algo, Ele não volta atrás. Ele lhe escolhe até o último dia da sua vida. Mas eu quero dar um passo adiante. Atenção, viventes, sobretudo aqueles que estão há mais tempo, vamos subir, ok? Vamos subir. Eu queria partilhar uma coisa com vocês. Há alguns meses atrás, eu estava no batizado, não sei se foi de Aninha, de algum filho, de algum membro da comunidade. E naquela hora, o diácono colocou o polegar no óleo, o óleo do batismo, e passou na testa da criança, passou no peito da criança. E aquilo me chamou a atenção de um modo diferente. Poucos meses depois, eu estava numa ordenação sacerdotal e vi o bispo ungindo com óleo as mãos do sacerdote. E agora há poucos meses, eu estive na crisma de alguns de vocês e vi de novo o bispo tomar o óleo do crisma e assinalar a fronte do crismado. Vendo esses 3 momentos de unção, eu imediatamente lembrei do nosso carisma. Jesus não somente lavou os pés dos discípulos, Jesus ungiu os pés dos discípulos. Vocês já pararam para pensar que é a única refeição na face da terra em que, ao invés da mãe dizer, lava as mãos antes de comer, Jesus diz, lava os pés antes de comer? Na casa de algum de vocês, a mãe de vocês ensinou, antes de sentar na mesa para comer, vá lavar o pé. Não. As nossas mães, os nossos pais nos ensinam a lavar as mãos antes de comer. Por que é que Jesus lavou os pés dos discípulos antes de comer? A minha sensação, entendam, a minha impressão é de que existe uma relação entre o fato da igreja ungir com óleo a fronte, ou seja, a cabeça, o peito e as mãos, e Jesus no lava-pés, lavar os pés. A minha grande pergunta nos últimos meses tem sido a seguinte: por que é que Jesus no lava-pés não lavou outra coisa, mas lavou os nossos pés? Porque Jesus queria ungir, escute, Jesus queria ungir um povo pelos pés. Jesus desejou ungir um grupo de cristãos pelos pés, e não na cabeça, na mão ou no peito. Somos nós, na igreja, os ungidos nos pés, pelos pés. E aí, é claro, nós todos precisamos nos perguntar uma coisa: o que é unção? O que é unção? Eu não sei se vocês já se perguntaram isso. A palavra unção vem do latim e significa vem de unguere, que significa justamente esfregar com óleo. Uma outra tradução é untar. Alguém já untou uma forma de bolo? Todo mundo já untou uma forma de bolo, né? Cadê Juliana? Para ela ensinar a gente a untar várias formas de bolo. O que é untar uma forma de bolo? A gente pega uma forma de bolo e faz o quê? Pensa nos cozinheiros bons. Passa manteiga e depois passa uma farinha para quê? Para não grudar. Para colocar a massa e depois de assado o bolo, soltar. Ungir é esfregar óleo em algo. A gente unta, a gente unge uma forma de bolo para que aquela forma de bolo sirva para alguma coisa. Muito bem, a pergunta é a seguinte: por que é que Jesus
ungiu os pés daqueles apóstolos. Por que é que ele untou os pés daqueles apóstolos? Por que é que os membros da comunidade estão chamados a serem ungidos, não na cabeça, não no peito, não nas mãos, mas nos pés? Viventes, eu e vocês nascemos para sermos ungidos nos pés. O que é unção? Vejam, unção são vários modos de compreender. Eu vou dizer alguns. A primeira coisa é, quando a gente unta, quando a gente vai fazer a unção de uma forma de bolo, dá para colocar carne nela? É para colocar carne numa forma de bolo unta? Não. A gente coloca água? Não. Veja, a partir do momento, lá em casa, por exemplo, se manhã estiver fazendo um bolo que ela faz ótimo, inclusive, se manhã fizer, untou a forma de bolo, ela separa, e se eu disser, mãe, eu vou colocar aqui nessa forma Coca-Cola, porque eu estou com sede, ela vai dizer, tá doido? Não, por quê? Porque a partir do momento que eu ungi essa forma de bolo, ela serve para algo específico. No Antigo Testamento isso é muito comum e a gente faz ainda hoje isso na igreja. Qual é a diferença de um copo em que você bota Coca-Cola, cerveja, água e um cálice? A diferença é que aquele copo que nós chamamos cálice é um copo, é um cálice ungido para algo. Primeira característica de uma pessoa ungida, ela é consagrada. A partir do momento em que a gente na igreja unge um cálice, naquele cálice nunca mais a gente vai colocar champanhe, Coca-Cola, nunca. A gente sabe, qualquer pessoa que tenha 2 dias na igreja, sabe que chegou numa sacristia, a gente sabe que aquele recipiente é para uma coisa, ele é consagrado, ele é separado. Muito bem, escutem, viventes, escutem. Eu e vocês, a partir do momento que assumimos o carisma de amar até o fim, vivemos a experiência do lava-pés, nós estamos consagrados. Nós estamos separados para algo. Deus quis, desde o Antigo Testamento, separar um povo. Mas, escutem uma coisa agora. Deus não separou um povo para esse povo viver separado. Deus separou o povo para, através desse povo, reunir todos os povos. Isso os judeus do tempo de Jesus não entenderam. Eles entenderam que a eleição deles separava para separar. Mas a consagração daquele povo era uma separação para unir todos os povos. Então a primeira característica minha e de vocês é: eu e vocês somos conhecidos por Deus e fomos escolhidos por Deus para nós sermos consagrados. Mas a unção é de outro tipo também. A unção é cura. Guardem essa palavra. Guardem essa palavra. A unção é cura. Vocês estão lembrados que quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, ele diz que um homem é encontrado na estrada e as pessoas não param para atendê-lo. Chega um bom samaritano, o bom samaritano então passa óleo no corpo daquele homem ferido. Por quê? Porque o óleo é um óleo de cura. Jesus lavou, ungiu os nossos pés para nós sermos curados. Se existe uma coisa que cada vivente deve fazer com a própria vida, é testemunhar: eu fui curado. Eu sou um homem curado. Eu sou um homem reconciliado. Então, a primeira característica da unção, a consagração, a separação para algo. A segunda característica, a cura. A terceira característica, o ungido é alguém designado para algo. Prestem atenção, por exemplo, no sacerdote. As mãos do sacerdote são ungidas para consagrar, para perdoar, para abençoar. Um sacerdote que tivesse, depois de ungidas as suas mãos, e fosse para casa para ficar olhando
olhando para a própria mão e dizendo que mãos lindas, ele não entendeu nada do que é o sacerdócio. Nada. Nada. O sacerdote é aquele que, tendo as mãos ungidas, ele a partir de então vai ver dia, escutem, o bom sacerdote é aquele que no dia da sua ordenação vê suas mãos sem tantas rugas, cheirosas com aquele óleo. Feliz do sacerdote que no último dia da sua vida perceber sua mão cheia de calos, cheia de rugas e ferida da ferida dos outros. Por quê? Porque todo ungido é ungido para algo. Para algo. Eu e vocês, escute, o que eu estou fazendo aqui é um exame de consciência para que eu e vocês saibamos se nós temos vocação para esse carisma. Você quer fazer a experiência de ser consagrado a Deus? Você quer fazer a experiência de ser curado por Deus? Você quer fazer a experiência de ser designado para uma missão com Deus? E o quarto, todo aquele que é ungido recebe um poder. Recebe um poder. Então, voltando ao sacerdote, por exemplo, a partir do momento que ele é ungido, ele tem o poder de consagrar o pão no corpo. Ele tem o poder de perdoar. Ele tem o poder, mas aquele poder não é dele. Todo ungido tem o poder de fazer milagres e de libertar os outros. Eu e vocês, ungidos no lava-pés, eu e vocês temos o poder de fazer milagres, de libertar as pessoas. E por fim, todo ungido, onde ele estiver, a sua presença é a própria presença de Deus. É tão bonito isso, é uma pena que a gente perdeu isso. Na vida monástica, São Bento, na sua regra, ele diz: os monges, quando se encontrarem no mosteiro, devem fazer reverência uns aos outros. Foi assim que São Bento pensou a sua regra. Os monges dentro do mosteiro, quando eles se cruzassem, eles não deveriam pegar na mão, e aí, velho? Ou dar um abraço, e aí, bro? Não. Se encontram no mosteiro e fazem uma reverência. Por quê? Porque no outro está Cristo. O outro é a presença de Cristo. Eu e vocês somos a presença de Cristo. Muito bem. Através desses pontos, o que é que eu gostaria de dizer a vocês? Eu gostaria de dizer a vocês que nesta noite, de nós sermos conhecidos e eleitos novamente. Conhecidos e eleitos. Se há uma coisa que nós, membros da comunidade dos viventes, devemos de novo experimentar, é que nós fomos conhecidos por Deus e escolhidos por Deus. E tendo uma vez Deus escolhido cada um de nós, Ele não deixa de nos escolher. No fundo, o que nós precisamos nos perguntar é se nós estamos numa crise de identidade ou numa crise de fidelidade. Deus nos escolhendo não deixa de nos escolher. Cabe a nós nos perguntar se nós seremos fiéis ou não. Mas Deus, se você fez uma experiência um dia com Ele, Deus não lhe escolhe e depois vai embora. Deus lhe escolhe e permanece lhe escolhendo. O que é a comunidade dos viventes? O que somos nós viventes? Nós somos na igreja um povo ungido pelos pés. Se Jesus tivesse ungido a nossa cabeça, Ele gostaria que nós entendêssemos Deus. Se Jesus tivesse ungido o nosso peito, Ele gostaria que nós sentíssemos Deus. Se Jesus tivesse ungido as nossas mãos, Ele gostaria que nós fizéssemos algo por Deus. Mas por que Ele ungiu os nossos pés? Os viventes não são chamados a entender Deus, a sentir Deus, a fazer coisas por Deus. Os viventes são chamados a ser a presença de Deus, a andar como Deus, a escolher tocar os pés feridos das pessoas nos caminhos onde elas estiverem.
Escutem, a nós, a igreja não pede que a gente defenda Deus, que a gente defenda a própria igreja. Não é essa a nossa parte. A nossa parte não é entender, defender, discutir. Não é essa a nossa parte. A nossa parte não é fazer muita coisa para Deus, para a igreja. Não é isso. A nossa parte não é sentir um calorzinho no coração para seguir Jesus. Não é isso. A nossa parte é andar nos caminhos por onde Ele andou, procurando os pés feridos que Ele procurou. Por isso é que nós todos, os membros da comunidade dos viventes, devemos refazer em nós aquele lava-pés.